Olá galera! Antes de começarmos a mais um vídeo, peço a vocês que curta, de like e se inscrevam no canal. Muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. A vida de Chico Xavier. Chico Xavier, ou Francisco Cândido Xavier, nasceu em 2 de abril de 1910, na pequena cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Ele ficou conhecido como um dos mais importantes médiuns e expoentes do espiritismo no Brasil. Sua trajetória é marcada por uma vida simples, dedicada à caridade e ao trabalho espiritual, principalmente por meio da psicografia, a habilidade de escrever mensagens ditadas pelos espíritos. Desde criança, Chico demonstrava uma sensibilidade incomum. Aos 5 anos, logo após a morte de sua mãe, João Cândido, seu pai, passou por dificuldades financeiras e precisou confiar no cuidado dos filhos a outras pessoas. Chico foi morar com sua madrinha, que, segundo ele, o tratou com grande severidade, muitas vezes resultando em punições físicas. Foi nessa fase que ele começou a ter visões e experiências espirituais, que incluíam a presença de sua mãe falecida. Essas experiências contribuíram para acompanhá-lo ao longo da vida, moldando o que se tornaria sua grande missão. Chico Xavier se tornou conhecido nacionalmente e posteriormente internacionalmente por sua capacidade de escrever cartas, mensagens e livros, todos apontados a espíritos de pessoas que já haviam sido psicografadas. Ao longo de sua vida, ele psicografou mais de 450 livros, sem nunca ter ficado com os lucros dessas obras, que eram sempre revertidos para a caridade. Esse detalhe é importante, pois mostra sua profunda conexão com a missão de servir, sem se deixar levar por interesses materiais. Sua dedicação ao espiritismo e à caridade o fez uma figura querida por milhões de brasileiros e uma referência para muitos que seguem essa doutrina. Chico também se destacou pela humildade e pela simplicidade. Ele viveu grande parte de sua vida em Uberaba, cidade no interior de Minas Gerais, onde recebeu pessoas de todos os cantos do Brasil em busca de consolo e orientações. A infância e os primeiros sinais da mediunidade. Chico Xavier teve uma infância marcada por dificuldades, o que de certa forma, moldou seu espírito de perseverança e compaixão. Ele nasceu em uma família humilde e perdeu a mãe muito cedo, o que o afetou profundamente. A morte de sua mãe foi um dos marcos que despertou suas primeiras experiências espirituais. Vivendo com sua madrinha, Chico enfrentou uma rotina de punições severas e trabalho árduo. Ele conta que mesmo nessas condições, tinha visões e ouvia vozes que ninguém mais parecia perceber. Sua mãe, por exemplo, continuou a se comunicar com ele, incentivando-o a manter a fé e a estabilidade, mesmo diante das dificuldades. Era como se essa presença espiritual o guiasse e o fortalecesse para a jornada que estava por vir. Nessa, Chico já demonstrou uma conexão forte com o mundo espiritual, mas sem entender ao certo o que aquilo fez. Essas experiências, ao invés de o amedrontarem, o confortavam e davam forças para seguir adiante. Desde cedo, ele já lidou com o invisível, o que muitos consideram o início de sua a juventude e o primeiro contato com o espiritismo. Foi na juventude que Chico Xavier teve seu primeiro contato formal com a doutrina espírita. Aos 17 anos, ele conheceu o espiritismo através de um grupo espírita de Pedro Leopoldo, onde começou a estudar as obras de Allan Kardec, fundador da doutrina espírita. A partir desse momento, ele começou a se aprofundar no estudo dos ensinamentos espirituais, principalmente aqueles relacionados à caridade e à comunicação com os espíritos. Chico sempre dizia que não fazia distinção entre os que não acreditavam no espiritismo e os que não acreditavam. Para ele, o mais importante era a prática do bem e o amor ao próximo. Esse espírito de inclusão e acessível foi um dos pilares. Foi também nessa fase que ele começou a psicografar suas primeiras mensagens. Inicialmente, as mensagens eram curtas e simples, mas com o tempo, obtivemos a ganhar profundidade e complexidade. Uma das primeiras figuras espirituais a se comunicar com ele foi o espírito Emmanuel, que se tornaria seu mentor espiritual ao longo de toda a vida. Emmanuel o guiou em seus estudos e nas obras que ele psicografaria posteriormente, sempre com uma mensagem de paz, amor e a psicografia e as obras de Chico Xavier. A psicografia foi a principal forma de trabalho mediúnico de Chico Xavier.
Por meio dessa habilidade, ele psicografou uma vasta quantidade de livros e cartas, muitos dos quais se tornaram extremamente populares entre os espíritos e até entre pessoas de outras religiões. Seu primeiro livro psicografado, Parnaso de Além Túmulo, foi publicado em 1932, e desde então ele não parou. O mais interessante é que Chico nunca obteve os lucros das vendas desses livros. Ele afirmava que o conteúdo das obras não lhe transmitia, mas aos espíritos que as ditavam. Assim, ele doou todo o dinheiro para obras de caridade e instituições beneficentes. Ao longo dos anos, Chico ajudou uma arrecadação de milhões de reais para causas sociais, reforçando seu compromisso com o bem coletivo. Além dos livros, Chico também ficou muito conhecido pelas cartas que psicografava para familiares de pessoas falecidas. Essas cartas, em sua maioria, traziam consolo para quem havia perdido um ente querido, muitas vezes com detalhes tão específicos que apenas o falecido poderia saber. Isso fez com que Chico se tornasse uma figura de grande relevância para muitas famílias em momentos de dor e perda. E a humildade de Chico Xavier. Mesmo sendo uma personalidade tão conhecida e reverenciada, Chico Xavier sempre manteve uma vida extremamente simples. Ele vivia em Uberaba, em uma casa modesta, onde recebia diariamente pessoas que vinham em busca de ajuda e consolo. Nunca se deixou levar pela fama, sempre enfatizando que seu trabalho era uma missão espiritual e não algo para engrandecer a si mesmo. Chico também era conhecido por sua saúde frágil. Ao longo da vida, ele propôs diversos problemas de saúde, mas nunca deixou que isso interferisse em seu trabalho espiritual. Ele costumava dizer que a dor era uma forma de aprendizado e que enfrentava seus desafios com fé. O impacto de Chico Xavier no espiritismo brasileiro. O espiritismo já estava presente no Brasil desde o final do século XIX, principalmente através das obras de Allan Kardec. Mas foi Chico Xavier que deu um novo fôlego ao movimento no país. Sua capacidade mediúnica e a simplicidade com que ele transmitia as mensagens dos espíritos trouxeram uma grande visibilidade à doutrina. Além disso, sua postura sempre caridosa, humilde e acolhedora fez com que ele ganhasse o respeito e a admiração de pessoas de diversas discussões, não apenas dos espíritos. Chico tinha um papel especial no movimento espírita, porque ele não apenas divulgava a doutrina, mas também vivia os princípios do espiritismo em seu dia a dia. A caridade, a segurança e o amor ao próximo, que são pilares da doutrina, eram praticados por ele em todas as suas ações. Isso fez com que Chico se tornasse uma referência não apenas como meio, mas também como exemplo de moral. Muitos centros espíritas surgiram inspirados pela obra e pelo exemplo de Chico Xavier. Ele foi convidado para eventos, palestras e entrevistas, sempre com o objetivo de divulgar o espiritismo e mostrar a importância de uma vida baseada no bem. No entanto, ele sempre recusava qualquer forma de idolatria. Em várias graças, ele repetia que era apenas um servo de Jesus, e que o mérito de tudo o que fazia não era dele, mas dos espíritos que o guiavam. O impacto de Chico Xavier foi tão grande que ele acabou por se aproximar do espiritismo de outras religiões. Muitos católicos, evangélicos e até ateus que enfrentaram a dor da perda de entes queridos encontrarão-se nas psicografias de Chico um conforto e uma esperança de que a vida continuava além da morte. Isso fez com que ele fosse respeitado mesmo por aqueles que não seguiam o espiritismo. A psicografia como ferramenta de consolação. Um dos aspectos mais conhecidos e valorizados do trabalho de Chico Xavier foi a psicografia de cartas de entes falecidos para seus familiares. Durante décadas, Chico recebeu pessoas de todas as partes do Brasil em busca de uma mensagem de seus entes queridos que tinham partido. Ele psicografou milhares de cartas, muitas das quais continham informações e detalhes tão pessoais e específicos que as pessoas acreditavam firmemente que as mensagens só poderiam ter vindo dos espíritos de seus parentes. Essas cartas eram vistas como uma forma de consolo e esperança para os que sofriam com o luto. Muitas famílias relataram que após receberem uma carta psicografada por Chico, conseguiram finalmente aceitar a morte de seus entes queridos e seguir em frente, com a verdade de que seus parentes estavam bem no plano espiritual. Em muitos casos, as mensagens eram de amor, perdão e paz, ajudando a curar emoções feridas profundas.
Esse trabalho de consolação fez com que Chico se tornasse uma figura de destaque em todo o país, não apenas entre os espíritos, mas entre pessoas de diversas religiões. Mesmo aqueles que não acreditavam na comunicação com os espíritos reconheciam a importância do trabalho de Chico em trazer paz e ruptura para famílias enlutadas. No entanto, Chico sempre deixou claro que ele não tinha controle sobre o que os espíritos iriam dizer. Ele era apenas um intermediário, um canal de comunicação. Muitas vezes ele explicou que nem sempre o espírito de um ente querido estava disponível para se comunicar e que, em alguns casos, o processo espiritual era mais complicado do que as pessoas imaginavam. Apesar disso, o trabalho de Chico com as psicografias foi um dos maiores legados que ele deixou. Para muitos, essas cartas eram uma prova de que a vida continuava após a morte, fortalecendo sua fé no espiritismo e nos ensinamentos de Allan Kardec. O livro Nosso Lar e a Visão do Plano Espiritual. Uma das obras mais conhecidas e influentes de Chico Xavier é o livro Nosso Lar, que foi psicografado por ele em 1944 e é atribuído ao espírito André Luiz. O livro que descreve a vida no plano espiritual após a morte e se tornou um dos maiores best-sellers da literatura espírita, sendo traduzido para diversas línguas e adaptado para o cinema em 2010. Em Nosso Lar, André Luiz, um espírito que narra sua própria jornada no plano espiritual após a morte, descrevendo como é a vida em uma colônia espiritual. Ele detalha os processos de recuperação dos espíritos que desencarnaram e mostra que, ao contrário do que muitos acreditam, a morte não é o fim, mas um processo de transição para uma nova vida. O livro aborda temas como reencarnação, a lei de causa e efeito, a importância do perdão e o papel da espiritualidade no crescimento do ser humano. Nosso Lar teve um impacto gigantesco no espiritismo brasileiro, pois trouxe uma visão detalhada e fascinante do que seria a vida após a morte. Para muitos, o livro foi uma forma de compreender melhor o que acontece no plano espiritual. Além de Nosso Lar, Chico Xavier psicografou outras obras de André Luiz, que seguem a linha mesma de descrever a vida espiritual. Esses livros são treinados por espíritos e admirados por muitos, mesmo fora da doutrina, pela profundidade e pela riqueza de detalhes sobre o mundo espiritual, a ciência e o espiritismo. A relação de Chico Xavier com pesquisas científicas. Outro aspecto interessante da vida de Chico Xavier foi a relação entre o espiritismo e a ciência. Embora muitos vejam o espiritismo como uma doutrina religiosa, ele também se apresenta como uma ciência que estuda a comunicação entre o mundo físico e o espiritual. E Chico, mesmo com seu perfil humilde, foi alvo de interesse de diversos cientistas e pesquisadores, que tentavam entender e explicar as características que ele manifestava. Diversos estudiosos, inclusive estrangeiros, passaram a investigar o trabalho de Chico. Um dos casos mais famosos foi o de Hernani Guimarães Andrade, um engenheiro e pesquisador que dedicou boa parte de sua vida a estudar características paranormais e comprovar cientificamente a existência da vida após a morte. Ele realizou diversos estudos sobre as cartas psicografadas por Chico, tentando identificar se havia algum tipo de fraude ou manipulação. Um dos estudos mais conhecidos foi feito pelo pesquisador Alexander Moreira Almeida, que analisou cartas psicografadas por Chico e concluiu que muitas delas traziam informações específicas que não poderiam ter sido conhecidas pelo meio de outra forma. Esse tipo de pesquisa trouxe uma nova camada de respeito ao trabalho de Chico, aproximando da ciência e mostrando que, mesmo para os céticos, havia algo de incomum no trabalho que ele realizava. Além disso, a psicografia de Chico foi usada em alguns casos judiciais, onde cartas psicografadas por ele foram aceitas como provas, o que gerou debates e reflexões sobre a validade desses documentos. A influência cultural de Chico Xavier. Chico Xavier transcendeu o campo da religião e se tornou uma figura cultural no Brasil. Sua imagem humilde, de um homem simples e dedicado à caridade, o coloca como uma das personalidades mais respeitadas do país. Ao longo dos anos, Chico se tornou um símbolo de humildade e compaixão, sendo mencionado em diversas manifestações culturais como músicas, livros, filmes e até em debates televisivos. O meio mineiro foi retratado em diferentes momentos da cultura popular brasileira.
Um dos maiores exemplos disso é o filme Chico Xavier, lançado em 2010, dirigido por Daniel Filho. O filme foi um enorme sucesso de bilheteria e mostrou um retrato fiel e emocionante da vida de Chico, desde sua infância até os últimos anos de sua vida. A obra foi baseada no livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Sotomayor, que também foi um best-seller. Além do filme, Chico Xavier foi tema de inúmeras biografias, reportagens e documentários que exploram sua vida e obra. Sua capacidade de atrair atenção era tão forte que ele se tornou uma das personalidades mais procuradas para entrevistas em programas de televisão nas décadas de 60 e 70. Ele participou de programas como o famoso Pinga Fogo da extinta TV Tupi, onde respondeu a perguntas do público e jornalistas sobre espiritismo, mediunidade e sua missão na Terra. Esses programas tiveram uma audiência recorde, e muitas pessoas ficaram fascinadas pela clareza e simplicidade com que Chico tratava de temas espirituais. Outra grande influência cultural de Chico Xavier está presente na literatura espírita. Suas psicografias, especialmente a série de André Luiz e de Emmanuel, influenciaram escritores e pensadores que estudaram o espiritismo. Isso também ajudou a espalhar a doutrina para além do Brasil, fazendo com que suas obras fossem traduzidas para vários idiomas, alcançando pessoas de diferentes culturas. Relação de Chico Xavier com personalidades famosas. Chico Xavier manteve ao longo de sua vida contato com diversas personalidades influentes, tanto no campo religioso quanto no artístico e político. Embora ele vivesse de maneira humilde e reservada, sua fama acabou atraindo a atenção de figuras importantes da sociedade. Uma das personalidades mais marcantes que mantiveram um relacionamento de amizade com Chico foi o cantor e compositor Roberto Carlos. O rei da música brasileira sempre demonstrou grande respeito e admiração pelo meio. Roberto Carlos chegou a mencionar em entrevistas que considerava Chico uma fonte de inspiração espiritual e de sustentação, reforçando o papel de Chico como alguém que, com sua espiritualidade, tocava até as mesmas estrelas da cultura popular. Outro exemplo de personalidade famosa que teve contato com Chico foi a atriz Nair Belo. A famosa humorista e atriz brasileira relatou, em uma entrevista, que havia recebido uma mensagem psicografada por Chico de um ente querido falecido, o que a emocionou profundamente. Esse tipo de interação com figuras públicas ajudou a divulgar ainda mais o trabalho de Chico entre o público em geral, mostrando que ele não tinha barreiras entre classes sociais, profissões ou status. Chico também teve uma relação respeitosa com algumas figuras políticas. Embora ele sempre evitasse se envolver diretamente em questões políticas, foi notável sua amizade com o então presidente Juscelino Kubitschek. Kubitschek, conhecido por sua fé católica, mantinha um grande respeito por Chico, o que exemplifica como meio capaz de dialogar e criar laços de amizade com pessoas de diversas línguas. Além dessas personalidades, é importante destacar que Chico Xavier foi procurado por milhares de anônimos, vindos de todas as partes do Brasil, que buscavam em suas palavras e em suas psicografias um rompimento para a dor da perda ou respostas para questões psicológicas. Ele tratava todos com o mesmo carinho, independentemente de serem. O legado de Chico Xavier no Brasil e no mundo. Chico Xavier deixou um legado gigante que se estende muito além do espiritismo. Ele é lembrado como um exemplo de altruísmo, paciência e dedicação ao próximo, valores que transcendem. No Brasil, o impacto de Chico pode ser sentido em diversas frentes. Centros espirituais para todo o país sigam seus ensinamentos, utilizando suas psicografias como guias para estudos espirituais e práticas de caridade. Muitos desses centros espíritas realizam trabalhos de assistência social inspirados nas ações de Chico, ajudando os mais necessitados, oferecendo apoio moral e espiritual para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Além disso, o trabalho de Chico é amplamente treinado em faculdades de teologia, filosofia e até psicologia. Pesquisadores se debruçaram sobre suas obras e a maneira como ele trouxe à tona temas como a vida após a morte, a reencarnação e o impacto espiritual de nossas ações na Terra. Sua figura também se tornou central nos debates sobre fé, religião e ciência, uma vez que suas psicografias continuam a despertar curiosidade, tanto no meio religioso quanto
Chico Xavier também tem um grande impacto fora do Brasil. Suas obras foram traduzidas para diversos idiomas, incluindo inglês, espanhol e francês, fazendo com que sua mensagem de amor e caridade chegasse a pessoas em outros países. Em especial nos Estados Unidos e na Europa, há muitos seguidores do Espiritismo que consideram Chico uma figura central, estudando suas psicografias e seus ensinamentos. Curiosidade sobre Chico Xavier. Além de seu trabalho espiritual, a vida de Chico Xavier é recheada de curiosidades que revelam sua personalidade única. Uma das curiosidades mais conhecidas é a previsão que Chico fez sobre sua própria morte. Ele afirmava que só iria desencarnar em um dia de muita alegria para o Brasil, para que sua partida não causasse tristeza no país. E curiosamente, Chico faleceu no dia 30 de junho de 2002, no momento exato em que o Brasil comemorou a conquista do pentacampeonato mundial de futebol, após vencer a Alemanha na final da Copa do Mundo. Para muitos, esse foi um exemplo de como Chico parecia ter um conhecimento profundo de sua missão na Terra e da espiritualidade que o guiava. Com esses capítulos, o texto ganha mais corpo e abrange ainda mais aspectos da vida de Chico Xavier. Posso continuar a expandir, explorando temas como as críticas que ele surpreendeu, os desafios que superou, e detalhes adicionais sobre sua visão espiritual. Então chegamos ao final de mais um vídeo. Curta, comente e compartilhe. E se inscrevam no canal para dar aquela força. Se quiserem sugerir pesquisa, pode vir, deixe nos comentários. Um abraço!